Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2010, sábado. Verbete é o 1471. São 5 páginas, 119 elogias e 8 máximas. O tema é ciclologia. A especialidade é a onociclologia. A definição. A ciclologia é a ciência estruturada nas pesquisas ou estudos sistemáticos, técnicos ou paratécnicos, aplicada às múltiplas condições do conjunto de reações pessoais, sequenciais, cadenciadas, em cadeias de reciprocidade do princípio consciencial, no tempo e no espaço evolutivos, entre as aquisições de origens centrípetas e as retribuições de origens centrífugas, necessárias ao micro-universo da consciência para tornar-se gradativamente, por meio de alto esforço, o Homo sapiens sereníssimo. Enfim, sem a ciclologia ninguém evolui. Nós depois falamos o holociclo, departamento da holoteca do CAEC, os estágios do desenvolvimento humano, os períodos da execução da autoproex, a seção ciclologia do verbete Enciclopédia da Conscienciologia, o circuito das manobras energéticas, os ciclos da TENEPS, a mudança da Equitex conforme o teor assistencial, o rodízio dos amparadores e exercícios de função conforme as injunções evolutivas. Agora, na argumentologia, nós mostramos a caracterologia, onde a gente apresenta 75 categorias de ciclos centrífugos, envolvendo a evolução do princípio consciencial. Na remissologia, nós falamos do ciclo enumerativo, ciclo evolutivo pessoal, ciclo mental somático, ciclo multiexistencial pessoal e os 5 ciclos. Na frase enfática, a ciclologia evidencia, em definitiva, a impossibilidade da evolução consciencial solitária, isolada, seja relativamente às outras consciências ou às múltiplas realidades do cosmos. Você atende racionalmente aos ciclos impostos pela evolução consciencial? Tem o hábito de refletir sobre tais realidades? Eu quero dizer para vocês que há aqui uma situação que eu vou mudar, que está aqui na interdisciplinologia, está lá, a ciclologia, mas isso aí devia de entrar na seção ciclologia. Eu vou tirar daí de baixo e colocar lá em cima, que é o mais correto. Agora, perguntas. Estou me preparando para iniciar a TENEPS. Tenho uma dúvida. Se eu for fazer uma viagem de 1 mês a trabalho ou lazer, por exemplo, pela Europa, devo continuar realizando a TENEPS todos os dias ou interrompo a prática da mesma? E se for dividir o quarto com outras pessoas, devo reservar um quarto individual para continuar a prática? Olha, o ideal é você dar primazia para a TENEPS. Se prepare tudo antes. Isso é que é o melhor. Agora, se você está só se preparando, só começa a TENEPS depois das viagens. Isso talvez vai te diminuir o trabalho. Agora, qualquer coisa, escuta a inspiração do seu amparador. Dentro do campo da ciclologia, existem formas de transmutar situações ruins em boas em uma mesma ressoma? Sim, é isso que nós pensamos. Se você não mudar seu ciclo, a primeira coisa é mudar a ressexologia. Entra na reciclagem, você vai mudar a sua vida. Agora, sempre se pode mudar. Qualquer coisa, veja a técnica de mais 1 ano de vida. Outra pergunta. Como agir com pessoas irritadiças quando isso já vem há mais de 30 anos perturbando o psicossoma da gente? Sem fazer o EV, o arco voltaico, qual a forma de neutralizar essas energias de forma a não nos atingir? Eu não sei mais o que fazer para me manter calma diante de situações das quais não tenho controle.
Isso vem acabando com a minha saúde há anos. Isso pode fazer parte do karma desenvolvido em relação à pessoa irritadiça? E como fazer para melhorar a situação dela, que inclusive é contra tudo que possa servir de ajuda no sentido espiritual de autoentendimento. A primeira coisa aqui é o seguinte, tem um negócio aqui que é bom a gente clarear, não ficou claro. Afinal de contas, quem é mesmo a pessoa mais irritadiça? É você ou ela? Depois de 30 anos, se você ainda não acostumou a viver com a pessoa que é doente, você é mais doente do que ela. Você é uma pessoa doente. Você toma remédio para se acalmar? Que tal? Existe a opção de sedativo, a opção de coisas que são positivas. A medicina está aí para ajudar a gente. Eu não sou contra remédio, não. Eu sou contra o excesso de remédio. A gente tem que estar escolhendo o remédio para usar. Mas agora, é bom usar os remédios. No seu caso, em primeiro lugar, eu acho que você devia tomar remédio. Você está mais doente do que essa pessoa. Pensa bem. Se você, olha só a lógica, se você conhece a pessoa e ela é irritadiça desse jeito, é o temperamento dela, ela não mudou em 30 anos, e você até hoje ainda sobe, né, as estribeiras, deixa a adrenalina tomar conta de você, você está muito mais irritada do que ela, você é mais doente. É bom você começar a tomar remédio para se acalmar. Outra coisa, depois coloca assim, ó, e vê como é que você está. O ideal é colocar até uma folha para ver se você vai estar. Entende? Tudo isso é possível. Pensa bem no que eu estou falando. Eu estou te dando o seu diagnóstico, à distância, mas é um fato. Agora, para o nosso amigo Felipe Piccolo, que está falando aqui sobre a para-extraterrestrologia, eu acho que essa que você mandou aqui da definição está muito boa. Agora, junto com isso, você pode usar o para-extraterrestrologia como um campo maior. Não é o caso de desprezar, não. Agora, eu quero te dizer que na para-extraterrestrologia eu não uso o segundo A, não. Eu falo pares. Isso é o meu estilo. Agora, você usa do jeito que você achar que deve. Uma outra coisa, de vez em quando as pessoas mandam para mim aí o nome, mas elas às vezes não sabem entrosar o sufixo, afixo, prefixo, etc. Igual foi ontem, anteontem, que aconteceu aquele caso. Quando o negócio complica muito e não esclarece nada, não adianta. A gente tem que fazer acrônimos e aumentar as palavras e criar neologismo para esclarecer mais, e não para confundir. Você, aqui, está usando tudo correto, você não está confundindo, não. Agora, é necessário estudar tudo do jeito que você está fazendo, com detalhes. Agora, especificando bem cada palavra e usando nos locais, nas horas e nos assuntos corretos. Igual que isso aqui, ó, o segundo que você fez está muito bom. Vamos nessa. Agora, gente, eu estou aqui com um livro publicado em Porto Alegre, em 2004. Chama Escapando do Paraíso Vermelho. É a demonstração de uma família lá do paraíso comunista, como eles falavam, mostrando a realidade com detalhes. A pessoa que escreveu não é grande escritora, mas ela é de casa. E escreveu tudo com muita, assim, às vezes até um pouco de ingenuidade, mas com até erudição, em certas horas. Porque muita gente ajudou ela a fazer o livro. O livro é da família. Agora, é impressionante. Por exemplo, só uma página aqui, eu vou ler alguma coisa para vocês. De todos os ditadores da história, o mais odiado é, sem dúvida, José Stalin. Durante o seu reinado de terror, de 1929 a 1953, milhões de pessoas foram perseguidas e pereceram de forma brutal para satisfazer sua sede de poder. E por aí vai. Stalin exerceu terror ao extremo, porque ele via qualquer oposição real ou imaginária como uma ameaça mortal a ele e ao exercício do seu poder absoluto. Ele modificou completamente o tradicional conceito de família. As crianças estavam sendo tiradas das mães e entregues a uma creche. Inclusive bebês
recém-nascidos a partir de 3 meses. A mãe era obrigada a trabalhar para o governo, não lhe sendo permitido criar o próprio filho. A ideia era quebrar qualquer laço de família e afetivo. Crianças até 7 anos estavam sendo instruídas por professor do Estado e impregnadas com a doutrina comunista. Devia de venerar os líderes comunistas. Era uma verdadeira lavagem cerebral geral. Agora, ela mostra tudo aqui, quais os lugares que ela passou, até chegar no Brasil e vir morar aqui no sul do Brasil. A família inteira. Mostra as fotos de família, a situação toda. Quer dizer, isso é a droga do chamado comunista, do marxismo e dos russos. Uma droga total, uma das piores coisas que foram criadas aí no século XIX para cá. Marxismo. Agora, esse livro fala as verdades desses bobocas que ainda estão ainda defendendo comunismo, marxismo, stalinismo no Brasil, esses artistas, todos os doidos. Eles não leram isso. Agora aqui, ó, a pessoa dá tudo, desde que nasceu até que morreu, a família, a árvore genealógica, o túmulo, fotografia do povo, o que aconteceu, o navio que dava, isso e aquilo, uma loucura. É um negócio realista, que é feito como se fosse em casa. A realidade que tem, o alvo de família. Agora, escapando do paraíso vermelho, a dona saindo na neve, puxando como se fosse um trenó, a situação. Eles usavam rickshaw, uma opção de coisa nesse negócio aqui. Uma trajetória de milhares de quilômetros da escravidão comunista à liberdade do Brasil. Impressionante esse livro. Ele não é muito falado. Eu fiquei sabendo isso aqui porque arranjaram para a gente aí. Mandaram lá, eu vi nas coisas. A primeira edição foi em 2004. O nome da autora é Érica Margita Neumann. Você conhece isso aqui? Vale a pena ver, viu? Muito interessante. Agora, gente, hoje é dia dos conselhos do 500. Quem não for lá é mulher do padre, tá certo? Tem que participar disso. O negócio começa às 15 horas. Logo depois de sair aqui, às 3 horas. Eu vou para lá. É lá no discernimento. Estou lembrando para vocês, se quiser ver os detalhes, estão aqui. E eu quero levar isso aqui comigo, se ninguém quer ler, não tem ninguém? Então deixa comigo, vai no meu bolso, que eu quero ver o que vai acontecer através disso. Agora, hoje, eu queria dar uma orientação para vocês sobre dieta. Vocês querem comer uma coisa boa e boa para a saúde? Está aqui. Eu vou fazer a propaganda do jeito que eu já fiz a pastilha Valda, que é um negócio de família, né? Esse aqui também é de família, porque é orgânico. É da Fazenda e Casa, o mini milho orgânico. Agora, veja, isso aqui é o máximo. Entende? Milho orgânico. Você já comeu isso? Aquele que não comeu é boboca. É tipo mulher do padre. Que isso é uma delícia. Agora, veja, eu sou um cara que sou até muito fraterno, vocês não podem meter o pau. Só de falar nisso, eu não devia de falar, porque eu falando acaba tudo, você sabe, né? Sou o maior propagandista da paróquia. Aqui eu falei, o produto acaba. Isso não tem jeito. Agora, esse aqui foi o último que a Flávia encontrou lá. Agora, esse é o melhor. Tem uma porção disso, de milho. Mas esse aqui é o orgânico, ele é mais compridinho do que os outros e não tem agrotóxico de modo algum. Eles não usam agrotóxico de modo algum. E o milho é o máximo. Isso aqui eu como à vontade. Há muito tempo que eu como. Agora, esse é difícil de achar. Eu já falei com ela para ir com a carreta e comprar tudo que tem, mas é que chega lá, nunca tem tudo. Tem sempre um pouquinho, só um ou outro. Mas milho orgânico, que é esse aí. Vê se vocês acham isso. Arranja, come e depois vocês vão ver. Vão entrar no meu clube. Outra coisa, isso faz bem, porque não tem nada, não há ingrediente nenhum negativo. E outra coisa, milho, o que vocês querem? Milho é uma coisa que velho pode comer, novo pode comer, jovem pode comer. Eu como também a broa, que eu já falei aí com vocês. A broa não tem jeito de acabar, porque isso faz em muito lugar. Agora, eu mando assim, peço para o povo para comprar assim, uma dúzia de broa de uma vez. E outra coisa, a broa melhor é a mais branca. Aquela que parece com cocô de vaca. A hora que cai, ela fica toda rachadinha.
Sabe? Cocô de vaca. Vocês sabem o que é isso? Sabe o que é que eu estou falando? Vale a pena. Broa de milho. Essa também não faz mal. Eu sou movido a broa de milho. Já há algum tempo. É uma das coisas que eu como natural. Eu dou um arroz, etc. Tal, é a broa de milho. Agora, outra coisa. Não pode comer 3 broas de milho em seguida. No máximo 2 e olha lá. Porque tem uns são desse tamanho. Tem pequenininha, tem grande. Mas é preciso ver, porque senão, como é que é? Aí passa a dar conta. Agora, outra pergunta. Se sem a ciclologia ninguém evolui, por que a cronobiologia é tão estudada? Como médico, tive poucas pinceladas sobre os ciclos que ocorrem no nosso soma. Batimentos cardíacos, ciclo do sono. Como me aprofundar melhor nesse campo tão vasto, mas tão pouco divulgado, como, por exemplo, os melhores horários de atuação de certo medicamento no organismo dos pacientes? Olha, você está certíssimo. Eu estudo a cronobiologia há muito tempo. Agora, o problema é que quando a gente fala no processo do relógio biológico, o povo pensa que é aqueles biorritmos e biorritmologia que o povo abusava. Eles abusaram muito dessas bobagens de biorritmo. Agora, a cronobiologia, ela funciona e o relógio biológico também é muito sério. Eu já falei aqui, por exemplo, sobre aquele remédio que era o Contact, que ele era o time pills. As pílulas iam se dissolvendo lá, as cápsulas, de acordo com o tempo. Isso é estudo da cronêmica. Uma das coisas que eu mais falo aqui é cronêmica e prosêmica, não é isso? De modo que a gente estuda isso há muito tempo. Agora, a ciclologia, vale a pena ver. Tudo é um problema de ciclo. Se você for olhar, o ciclo está em todas. Vale a pena estudar bem. Você está certíssimo nas suas orientações aí. Como e quando ocorre o rodízio dos amparadores dessa fim de função? Por necessidade da consciência ou pela necessidade do amparador? Não, nada disso. É pela necessidade do serviço. A pessoa pensando só na pessoa, esquecendo do assistido. O que interessa na internet é assistência. Então, não é necessidade nem da consciência, nem do amparador, é do serviço. O serviço é que faz a mudança de ciclo. Agora, depois, é lógico, atinge a consciência e a consciência. Uma vez abandonado um vício, quanto tempo leva para o psicossoma e outros corpos se livrem de fato os expulsos de um vício que um vício causa? Olha, você está querendo muito, né? Se a gente vai responder de uma paulada só, esse negócio não dá certo. Primeira coisa é o seguinte, uma pessoa que é viciada, qual o vício dela? Segundo, se é um vício de toxicomania, é para o resto da vida. A pessoa nunca vai ficar totalmente boa. Ela vai ficar na dependência de renovação o tempo todo. Por exemplo, a pessoa que foi alcoólatra nunca pode pôr nada de álcool na boca. Se tomar um remédio que tenha qualquer veículo alcoólico, a pessoa pode voltar a ser alcoólatra. De modo que isso aí nunca se abandona os efeitos desse vício, dentro daquele mesmo corpo. Só no outro corpo, na outra vida, é que a coisa melhora. Mas enquanto estiver nessa, não tem jeito. Agora, ó, cocaína é assim, álcool é assim. Agora, tem, às vezes, remédios que dão uma reação contrária. É aquela mulher que fumou 17 anos e depois tinha raiva de todo mundo que estava fumando. Se alguém sentir um cigarro, começar a xingar. Quer dizer, existe o efeito rebote da situação. Estuda para se ver, então, o problema de vício. Agora, ó, não se pode confiar em nada. Por exemplo, uma pessoa era toxicômana. Aí ela vem para o CAEC, passa aqui conosco, até mora aqui com a gente, um ano. Aí ela pensa que ela está totalmente livre. Não está nada. Daqui a pouco ela volta de novo. É um perigo. Aí a gente tem que dar em cima, mostrar a situação, dar um jeito. Primeira coisa, tem vício, é internar. Para a pessoa ter o choque e ela fazer meditação, reflexão, dentro de um spa, ou dentro de um hospital, ou dentro de uma instituição adequada. Isso é o melhor que a pessoa pode fazer. De modo que viciou, não é fácil sair disso, não. Afinal de contas, nós não somos serenões ainda por causa dos nossos vícios. Se cortar os megatrafais, a gente começa a melhorar. Viu? É assim. Pelo menos é o que a gente nota. Mas tem vício que é... Se eu colocar aqui o holociclologia, número 27 da caracterologia, os ciclos viciosos e os ciclos virtuosos. Pois é. Dos viciosos você passa para os virtuosos. Agora veja, qual que é o virtuoso?
Aquela pessoa, por exemplo, que só xingava a humanidade. De uma hora para outra ela virou assistente social. Só pode melhorar, né? Não tem jeito. Antes ela não podia morder na língua, porque poderia suicidar. A língua era, entende? Muito peçonhenta. Na elencologia, o ciclo alternante sadio assistente-assistido e o ciclo alternante doentio algoz-vítima. Esse ciclo, ele vem desde o algoz-vítima e ele vai passar a ser o assistente-assistido, é isso? Aí depende, né? Depende de cada caso. Tem ciclo que fica algoz-vítima durante séculos, durante muitas vidas. Mas ele vai ter que passar na evolução? Não, mais ou menos ele vai, mas isso não é estrito, não é matemático, depende. Porque existem, veja bem, as felicidades e infelicidades equivalentes. Uma pessoa chegou e matou a outra. Não quer dizer que ele vai ser morto por ela na próxima. Não tem nada a ver com isso. Agora, tem os equivalentes dessa história. Ele vai ter que trabalhar para melhorar aquela pessoa, o descendente dela, o que houve, o que é que ele atrapalhou a destinação da pessoa. A hora que ele atravessou e criou o problema, aquilo tudo vai reverter contra ele. Isso. Mas a saída disso é exatamente sempre ajudar, assistência. sempre assistência, não existe outro jeito. Assistente. Vício, regressão, bobajada, erros, incorreções, desvios, enganos. O que melhora mais mesmo é assistir os outros. Quem assiste uma pessoa sem segundas intenções, você não tem jeito, é tudo a favor dela. Ela não tem nada contra, tudo é a favor. Ela vai melhorar. Valdo, aqui. Você podia aprofundar o princípio da espiral evolutiva? Está em Principiologia. Você pode falar mais disso? Princípio da espiral evolutiva. O problema é o seguinte: a evolução, ela se dá através da espiral evolutiva. Agora, o que você passa? Nós falamos, então, que são ciclos. Agora, esse ciclo tem o retorno. Então, tem a lei do retorno. Então, por exemplo, tudo que você faz, amanhã você pode voltar a fazer de novo. Só que você vai fazer num outro nível. Sobe um ponto. Aquilo melhorou. Houve uma evolução. Há uma melhoria da situação. Então, isso tudo é bom a gente pensar. Agora, a espiral evolutiva, então, é a lei do retorno, mas de uma maneira avançada, evoluída, desenvolvida. A depuração, essa exumação do mater pensene menos evoluído que ficou para trás, se dá através desse movimento? É através do ciclo. Dessa depuração. Por isso que tem inseparabilidade grupo kármica, por isso que as pessoas evoluem de acordo com o grupo evolutivo, por isso que tem a mini peça dentro do maxi-mecanismo interassistencial. Esse conjunto de ciclos que eu coloquei aqui é o maior que eu já expus publicamente. Vale a pena vocês verem essas 75 itens. As categorias do ciclo, centrípedo, centrífugo. Vale a pena ver isso, com calma, pensar. Se alguém não entender, é bom perguntar para a gente expor. E quando a gente entra numa auto-mimese, seja ela qual for, pelo período que for, a gente está ficando na mesma roda. Está ficando na mesma roda, mas agora veja, uma boa parte disso tudo é positivo, né? É sadio, é necessário, é inevitável, é insubstituível, não tem jeito, a gente precisa disso. O fato da pessoa rever a mesma situação, mas tendo uma outra atuação, que é o processo. Déjà vu, você está entendendo? Que é o dejaísmo positivo. Todo mundo passa por isso. É o ciclo. E para definir o posicionamento da pessoa, se ela ainda quer aquilo ou não. Né? Agora, o que a gente fala aqui também, os rounds evolutivos, o evolucionário. Em inglês é life cycle. É o ciclo da vida. Nós precisamos disso. Valdo aqui. Essa espiral evolutiva, ela vai crescendo e você vai pegando as variáveis. Não, você pode colocar, assim, em certos pontos, a escala evolutiva. Então, nesse aqui passa para ali, o outro passa para lá, o outro passa para lá. Mas em cada ponto você vai priorizando as variáveis. O que é relevante? Muitos de vocês, pela primeira vez, vocês estão mudando o ciclo de uma maneira mais radical com o curso intermissivo.
Agora, o mais relevante na atuação da pessoa, ela já tem o curso intermissível, O né? mais relevante é o alto esforço qualitativo da consciência. Qual a qualidade do alto esforço dela? Mas aí ela vai priorizando essa qualidade durante o processo. Cada fase, talvez pegando variáveis E mais melhorando aquilo, né? relevantes. Vendo o que faltou, preenchendo as lacunas, preenchendo os vácuos. A vida é assim. Evoluir é um processo de preenchimento, preenchimento das faltas. Para a pessoa ficar mais total, completa, integrada, maciça, inteiriça. Evolução é isso. Agora, aqui na 29 da caracterologia, eu queria fazer isso. Agora que vai ser... Holocriticologia, ciclo, heterocrítica, réplica, tréplica. Então, em relação agora ao Conselho dos 500, isso aqui seria uma atuação básica desse conselho, assim. Isso aí é uma das bases do processo, né? A gente precisa disso. Senão não vai. Professor, aqui, na frente, no B. No 28, holocomunicologia, Holocomunicologia, ciclo, coleta de informação, checagem da informação, divulgação da informação. na questão aí da checagem de informação, o que se vê muito ocorrer é que as pessoas vão direto da coleta da informação para a divulgação Não, da é preciso informação. ter muito cuidado com isso, Que devido ao faz? boato e a versão. Isso Fato que é uma faz coisa, boato. versão é outra. Agora, se a pessoa não checar, não dá certo. Esse é o motivo. Quando eu falo as coisas aqui, eu procuro checar. Se alguém viu aqui, como é que é, vocês já viram? Eu sondo tudo. Mas o que Senão que vai falta fazer na aquelas pessoa bobagens do depois? Lula, que foi no bico daquela menina que cortou o corpo todo. Isso. E criou até problema diplomático com isso. Tudo por quê? Assodamento, precipitação, bobagem. Agora, isso tudo existe por causa do apriorismo. A pessoa já tem uma ideia formada, e às vezes está errada, e ela não muda aquilo. Ela vai errando mais, está acrescentando erros. Erro sobre erro. Na página 31, ciclicidade. Você podia abordar melhor isso aqui? A ciclicidade. Os processos evolutivos são sempre cíclicos, pois a consciência, quando lúcida, retorna ao nível anterior para assistir os outros e reparar os desvios da retaguarda. Isso aqui é para dar uma pá de cal no assunto. Entendendo? Por exemplo, não adianta a pessoa falar que ela nunca vai mudar ou vai voltar, que dessa água não beberei. Sim, sempre Ela tem que acaba voltar. bebendo por ela mesma para poder assistir os outros. De modo que, lembra que eu já falei aqui, uma das piores coisas que tem na juventude é que a juventude não tem a paciência de Jó. Ela quer tudo para amanhã, tudo de qualquer maneira, feito no tapa, em cima das pernas. Não resolve nada, isso não é por aí. A gente tem que ter paciência para repetir as coisas. Sem repetição não vai. Agora, o ciclo é justamente a técnica da repetição inteligente. Quando o ciclo, você tem autoconsciência sobre ele. Então, é justamente isso aí. Tudo que você está fazendo, você errou, você vai voltar. Só que tem para ensinar os outros a não errar mais. Isso faz parte do serviço. Valdo. Não, mas isso também tem relação ao grupo evolutivo, que eu estava pensando que você fala que a gente não deve voltar, por exemplo, para aquela cidade que a gente já Nunca, saiu. porque aí é bobagem. Aí Isso. você está forçando o Isso. seu próprio erro. Eu errei, caí numa tabu, vou cair de novo? Sim, mas Se aí você tem- saiu de lá, é porque alguma coisa estava faltando. Sim. Se você volta no fim da vida, que você já fez tudo, já está na fase final, você volta para lá, presta atenção. Isso é de uma sabedoria incrível. Agora, isso vem da antiguidade, o povo já sabia disso. É volta penates. É um erro. Se não houve evolução na sua vida, durante a vida inteira que você teve, 100 anos, você vai Voltar voltar, para aquele- quer dizer então que aquela vida não valeu nada. Voltou ao ponto zero, né? Arranja uma saída para isso. A minha Agora, isso aí me encasquetava quando era moço.
Comecei a pensar nessas coisas, comecei a falar com os caras, eles achavam ruim, porque eu vivia no interior, né? Todo mundo defendendo demais a cidade que ele vive, tal. Outra coisa, a cidade, quando eu saí de lá, aquilo tinha quanto? 10 mil habitantes, ou nem isso. A última vez que eu fui lá tinha 45 mil habitantes. É a cidade pequena. Agora, o ideal hoje para o trabalho que a gente está fazendo é uma cidade média, igual aqui, que tem 325 mil habitantes. Agora, tem aeroporto internacional de movimento. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Agora, a volta a Penates é a volta à sua infância. Isso é aquele caso daquela nossa amiga que vivia falando a vida inteira. Já está com 50 anos, já falava. Não, vida boa da infância, quando eu tive mais alegria. Não tinha papagaio no fim do mês, não tinha preocupação de nada. Quer dizer, essa pessoa não viveu nada, ela não amadureceu. Pior período da infância. Então, o estudo do ciclo explica isso tudo. Agora, veja, esse meu realismo para mostrar os fatos como são, choca muita gente. Isso aqui é impacto terapia. Mas aqui, ó para o choque. Sim. Se o choque é para despertar a pessoa que está em coma, isso é bom. Já pensou? Despertar a pessoa que está aí, vegetalizada. Então, a minha dúvida é assim, então o retorno é aquele, por exemplo, o povo que ficou lá. Ou é uma coisa pontual, quer dizer, você vai lá, mas você não precisa estar lá para ajudar, ou vai ser numa outra vida. O retorno é inevitável, só que a gente não pode fazer o retorno. Eu errei, caí no tabu, quebrei a perna, foi a esquerda. Agora eu volto lá para quebrar a direita? Besteira. Entendi. Isso é burrice. Eu já sei que lá tem um tabu, eu não vou quebrar a perna mais, nem braço, nem dedo. Nem nariz. Clareou. Comentasse o ciclo interassistencial que a gente tem que fazer, que tem relação com isso, que você retorna, como o Serenão retorna, retorna. Por exemplo, a maioria aqui já fez muita assistência, mas tudo de Tacom, que faz bem, faz média com os outros, a pessoa vira santo, vai para o nicho. Agora, vem o ciclo, a hora que vai subindo, tem que entrar na TARS. É difícil, é antipático, exige mais. Isso é o ciclo evolutivo. Mas numa mesma vida, você não volta na condição de assistente, depois que você se tornou Pois é, não, mas assistente nós somos todos. Por que é que eu falo? Eu falo assistência, interassistenciologia, ou interassistencialidade. Ao passo que assiste, você está sendo também assistido. Quem é que é assistente, quem é que é assistido? Depende da hora. Exato. Há mudança de papéis dentro do mesmo cenário. Uma pessoa morou naquela cidade, às vezes nem fez TACOM nem nada, mas ela vai voltar com assistência tarística ali para resgatar as Não, se obras. ela ajuda, vai lá, manda alguma coisa, do jeito que eu fiz. Eu voltei na minha terra nos anos que eu deixei. Eu saí de lá com 12 anos, nunca mais voltei para morar. Mas eu voltei lá, às vezes, umas férias, depois no movimento espírita, depois com a conscienciologia. Eu estive lá quantas vezes? E eu penso que eu devo ter estado lá umas 15 vezes. Agora não tem mais motivo. Por exemplo, esse ano, se nós formos Uberaba, eu não vou a Monte Carmelo. Porque lá nem a minha irmã não está morando lá mais, ela veio para cá. Nós não temos mais nada. Todo mundo vendeu, a turma da família que tinha fazenda, vendeu, sabe, casa, vendeu tudo. Mas, do ponto de vista... Fechou o ciclo. Eu tentei o que eu pude lá para ajudar. O Mário Palmeira também fez a mesma coisa. Você fez a docência, né, Valdo, itinerante nesses locais todos. A docência itinerante, ela obriga a gente a voltar. A docência itinerante tem ido lá, de vez em quando vão, etc. Mas é outra situação. Eu fiz o que eu pude. Enquanto eu estive lá, até os 12 anos, eu fazia assistência. Foi o trabalho maior que eu fiz, por causa do meu pai. Era o meu trabalho. Agora, tive emprego lá, trabalhei no cinema, entreguei marmita, vendi jornais, vendi como ambulante, vendi na rua as frutas do meu avô, aquele negócio todo. Você sempre orientou a gente no sentido de não ir dar o curso, seu curso livre, por exemplo, na primeira instância, dar na sua cidade. Nunca dar na sua cidade nativa, isso não é bom. A terra natal chamada. Por uma injunção do próprio trabalho, eu fui um dos primeiros lugares Agora, que eu por que o povo às vezes gosta de voltar a Tenetes? Viu? Por que eles gostam de voltar a Tenetes, a terra natal? Porque eles voltam por cima, para mostrar com todo orgulho e vaidade que eles são os tais.
Olha, eu saí de lá, eu era uma droga, hoje olha o que eu sou. É isso que eles querem. Bobagem. Então, isso é besteira. Mas, Valdo, existe Isso aí é uma das causas dos erros da volta. É a vaidade humana. Agora, Valdo, dentro do próprio trabalho, você é chamado a determinados lugares para ir fazer esse trabalho Sim. de docência itinerante. Agora, eu sou chamado de tudo quanto é jeito. Um dos lugares, por exemplo, que eles me chamam muito é na baratosfera. A gente vai lá, mas não fica lá. Valdo, não é Bela A gente ajuda. É com B também, é Belo Horizonte que eu estou falando. Pois é. Entendeu? É mais ou menos a mesma coisa. Nos estudos que fez sobre a vida de Michel de Nostradamus, o professor percebeu alguma relação dele com os profetas do Antigo Testamento, tais como Elias, Isaías, Eliseu, Abraão. O modus operandi utilizado por esse profeta e por Nostradamus são semelhantes entre si ou diferem? Não. Nostradamus, primeira coisa, ele era de base judia, mesmo como Michel de Nostradamus. Presta atenção nisso. Outra coisa, ele entendia dos negócios todos, mas ele tinha os negócios além do cabalismo e além dessas coisas todas dos profetas lá. Ele trabalhava com o processo de vegetais e minerais e sabia alguma coisa de, vamos dizer, os problemas de iniciações e outras coisas mais nesse sentido. Ele usava isso. Agora, na época era difícil, ele lançou mão do processo da astrologia, que estava na época, ela estava na ponta, devido aos processos da alquimia, esse negócio todo. Agora, possivelmente, pode ser que ele foi algum desses caras aí do passado, tudo é possível, não se sabe. É um processo de estudar. Agora, esse negócio que estão falando dele até hoje, que ele previu coisa para aqui, pelo que eu sei, das coisas que eu estudei na cintura, não tem mais nada, tudo dele já passou, é coisa do passado. Gostaria que o senhor aprofundasse a explicação quanto à problemática da pessoa retornar à sua cidade de origem após morar fora. Caso a pessoa tenha avançado na sua evolução, tornando-se capaz de assistir a familiares, amigos e outros, voltar à sua cidade não representaria algo muito positivo? Sim. Você volta como eu fiz, você volta, passa uma temporada, ajuda todo mundo e cai fora. Porque lá não deve ter a força do trabalho que você chegou, você está na frente, lá ficou pequeno. Raciocina sobre isso. Agora, ajudar sim, a gente vive ajudando o povo, não só lá, como em outros lugares, quando a gente pode. Costumo dormir tarde, por volta da meia-noite, 1h da manhã, e acordo cedo, 6 da manhã. Mas pela manhã sinto muita sonolência. Só por volta das 9 da manhã é que melhora. É aqui, ó. É uma pessoa que acorda às 6 e só vira gente às 9. Aquilo que eu falo. Está cheio de gente assim. Isso mostra que essa pessoa, você, não tem disciplina e organização. Arranja um horário melhor para viver e olha bem a sua carga horária de sono. Ela está mal assistida. Você está errado. Meu pique máximo de rendimento intelectual é às 23 horas. Isso é bobagem. Isso aí é o processo do ciclo. Não vai nesse bico que a gente muda isso de acordo com a vontade. A gente não é preso a esse processo de horário. Porque senão você fica, não, o meu estômago está falando que às tantas horas eu tenho que comer alguma coisa. O cara não está sentindo nada. O estômago não manda nele, quem manda nele é ele. Como posso melhorar meu ciclo de sono para me sentir bem o dia todo, estando bem ao acordar? Tenho 44 anos de idade. Olha, é bom você organizar a sua vida. Primeira coisa. Você tem uma esteira aeróbica, você faz exercício, você faz dieta, você não está com excesso de peso? Estuda para se ver. Se você tiver com excesso de peso, você tem pochete? Pochete natural que eu estou falando, quer dizer, a sua curva da prosperidade é crescidinha. Se tem, começa por aí. Isso aí dá sonolência, cria uma opção de coisa. Então a primeira coisa é o seguinte, mudança de horários. Você tem que mudar e passar para o seu turno mental somático, como eu chamo isso. Mas agora, precisa estudar isso com calma. Mas ampliar as horas que você dorme, isso talvez fosse o caso. Porque você, se demora 3 horas para virar gente, você está desperdiçando demais seu tempo. A primeira coisa, começa a levantar cedo e dormir cedo. Começa a dormir com as galinhas. E vamos ver o que acontece. Procure o seguinte, a primeira coisa. Trabalhe bem no dia, faça bastante exercício, toma banho
e vai dormir, por exemplo, às 9 horas da noite, no máximo, e fica na cama, mesmo se não dormir, vamos ver o que vai acontecer. Começa por aí você vai forçar a sua coisa, porque ele só costuma dormir à meia-noite. Outra coisa, corta tudo quanto é televisão à noite. Qualquer coisa você vê os noticiários de dia, mas corta a televisão à noite. Isso aí é muito sério. Isso é importante. Agora, vai dormir às 9 horas. Começa hoje. Vamos ver o que dá. Mas agora, é bom você dormir cansado, que assim vai ajudar para dormir. Pode existir uma espiral involutiva quando uma consciência ou grupo se insiste em atitude autodestrutiva? Olha, prefeito, você falou certinho. E chama transmigraciologia. E eu ia até falar nesse assunto. A partir do que você está falando, deixa eu falar então o que é. Vocês viram que eu falei aqui sobre os nossos amigos que estiveram aí fazendo uma coleta de gente, quer dizer, recolhendo gente e examinando o processo extrafísico para a regressão. Agora, logo em seguida, eles me deram uma outra ideia que eu estou começando a estudar, que eles andaram agora na segunda recolta do trabalho deles, eles estão trabalhando com esse povo aqui. Agora, o que é? É interação regressiva. O que é isso? A interação regressiva é a condição ainda não evolutiva, de modo explícito e expressivo, da consciência pré-serenona vulgar, no grau ainda mais primitivo, no qual a personalidade, além de ser consciência, atua ao modo de consciência energívora, quer dizer, é uma consciência que é conscener. Agora veja, eu nunca falei nisso. Isso aí foi eles que estavam me indicando. Eu fui ver umas consciências assim, como é que são, etc. tal. Agora comecei aqui a expor a situação. Então seria o sinergismo regressivo, que é o que a pessoa está perguntando, ela entrou na minha onda. Agora, por exemplo, aquela criança carente extremamente dependente. O aluno, pedagogicamente, sempre retardado, por exemplo. Os satélites assediadores do extrafísico. Agora, o oligofrênico, por exemplo, aquele que o povo gosta de chamar na psiquiatria de debiloide, por exemplo. Agora, a interação primitivista, Robex, baratrosfera. Então, veja bem, isso aí cria um sinergismo, que é uma dupla regressiva, consciência conscener, dentro da própria pessoa. Agora, a carência da educação evolutiva, a consciência proto-reptiliana, o ser jejuno quanto à inteligência evolutiva, a interação primitiva com sim da Robex, consciex da baratosfera. Você está entendendo? Com sim da Robex, consciex da baratosfera. Aquele caso que eu falo da pessoa que é representante da baratosfera, tudo isso está dentro desse processo aqui. Agora, a gente vê, por exemplo, essa turma também estão preocupados com isso. Isso aqui seria a outra ponta do contexto. Entende? Hein? Não tem nada a ver com a transmigração, é pelo contrário. Eles querem evitar essas pessoas ficar aqui, para daqui 1 milênio elas não serem transmigradas. Então, eles estão começando a ver como faz com isso. Isso é que seria uma educação de ponta e de base, né? Fundamental. Né? Antes de vir para cá, eles já começaram a mexer nisso. Agora, eu comecei a estudar na minha vida, gente da minha família, gente que eu conheci, gente que eu vi fora, etc. E achei 2 personalidades bem claras dentro desse contexto aí, bem claro. Um que eu acho que foi o meu avô, que eu vi falando dele, aquele que passaram 22 anos eu cheguei a levar do meu jeito. Meu avô não tinha muita inteligência, mas ele tinha, por exemplo, uma praticidade. O homem da vassoura, ele tinha uma filosofia própria, ele que fazia os contratos de casamento do povo, ele foi delegado muitos anos, quando ele morreu ele tinha 3 chumbos no corpo lá das balas, devido ao processo de ter sido delegado. Uma outra coisa, ele tinha parapsiquismo e aquilo, ele nunca avançou com o negócio. Outra coisa, ele gostava de colocar umas pedras que no fim o povo lá descobriu que aquilo era meteorito. Ele gostava de pôr a pedra para segurar a porta, porque achava
as pedras bonitas. Você está entendendo? Mas tinha meteorito no meio. Nós estudamos isso mais tarde e vimos que tinha. Agora, então, ele não era uma pessoa assim de um QI elevado, de modo algum. Você está entendendo? Todo mundo achava isso, meu avô. Mas, por exemplo, ele tocava qualquer instrumento de corda. Vocês estão entendendo? Agora eu comecei a pensar, então eu comecei a ver. Eu conheci, por exemplo, um cantor que era assim, que antigamente se chamava de cantor, ou aluno AR, aluno retardado. Esse nosso amigo foi AR e virou cantor. Agora, por exemplo, nessa questão, por exemplo, síndrome de Down, se examinar isso, como é que é, está tudo aí dentro desse contexto. Então, o processo da oligofrenia, que é o processo de pouco avanço da cabeça dentro da psiquiatria, tudo diz respeito a essa turma. Agora, a hora que vi que eles juntaram uma coisa, um extremo com o outro, duas extremidades, eu comecei a pensar, será que muitos desses que estão sendo transmigrados é porque permaneceram assim desde o início? Será que estão fazendo isso que é para fazer a profilaxia? Quer dizer, então a primeira coisa para evitar a transmigração é cuidar dos oligofrênicos. Eu nunca tinha pensado nisso aí por aí. Agora, isso foi de ontem. Eles vieram com essa novo serviço, nova assistência. Agora, tudo entrosado com o outro. Professor, A equipe era a mesma. isso que o senhor falou agora, cuidar aqui, Onde é que é? essa técnica da evitação da transmigração, o senhor disse a primeira providência é cuidar dos oligofrênicos. Parece, é o que eu vi. Eu não tinha pensado nisso, é a ideia que eu vi aí pelo serviço deles. Eles já me mostraram para eu poder pensar. É tanto que eu fiz já redigi um verbete sobre o assunto. Estou chamando isso de interação regressiva. Que, o que me chamou mais a atenção foi isso. A união da consciência com a consciência. Eu não tinha pensado nisso. Sinergismo ao contrário. Isso é terrível. Sim. Hein? Tratamento é fazer assistência, educar, orientar. Tares. Aonde for possível. Lá, aqui, em qualquer lugar. Tares. Esclarecer. Agora, eu queria fazer uma pergunta sobre, na realidade, a página 30, tem dois aspectos que eu queria que o senhor me ajudasse a aprofundar. O item 49 é para a cronologia. Para a cronologia, passado, presente e presente já futuro. Esse presente já futuro acontece no momento que você decide algo que vai ter uma relevância A hora que você já prepara o seu auto-revezamento. para a próxima. Tá claro? Então, qual é a outra? A outra é o número 31. 31. Holodromologia, ciclo expansivo das viagens locais, viagens nacionais, viagens internacionais, viagens extrafísicas. O que você quer? Eu queria ver se realmente isso acontece dessa forma, porque as pessoas têm viagens extrafísicas sem nunca ter saído da própria cidade. Evolutivamente, isso aqui é o melhor. Primeiro, viagens locais. Você sai daqui e vai até o próximo quarteirão. Sim. Depois, viagens nacionais. Você sai daqui e vai até a cidade. Depois, as viagens internacionais. Sai daqui e vai até lá na Argentina. Depois, as viagens extrafísicas. Você sai daqui e vai para Interlúdio. Sim. Agora, isso o senhor trouxe porque vai ampliando a visão, mas normalmente não acontece Geralmente, o dessa... certo é isso. Evolutivamente, é isso aí. Não tem outra jeito de você sair. A viagem local. Você sai daqui e vai ao banheiro. Começa pelo banheiro. Tá certo? Só mais uma perguntinha. O nome holociclo, quando o senhor decidiu Sim. utilizar o nome holociclo pela primeira vez, foi em função mesmo dos diversos ciclos ou tinha além O processo da disso? enciclopédia, a base de tudo é ciclo, é a ciclagem, é a ciclologia. Enciclopédia é isso. Enciclopédia é o nome, é o ciclo. Tudo tem ciclo. É um ciclo evolutivo. Tudo é de ciclo. Tá certo? Eu estou agora com esse ciclo com vocês. Eu estou muito enriquecido de vir com vocês. Aldo, aqui na página 28, na elencologia, Sim.
você fala, na segunda linha, você coloca 2 ciclos aqui, né? O sadio, assistente assistido, e o alternante doentio, algoz vítima. Esse segundo, ele vem primeiro normalmente, né? Quando que ocorre a passagem de uma condição desse segundo para do primeiro, com as mesmas pessoas, sendo esses... A hora que vai fazer a reciclagem, que começa a interprisão grupo kármica, que o negócio volta contra a pessoa, quer dizer, a hora que vem um revertério em cima do carrasco. Aí o carrasco se torna vítima. É assim que começa, tudo na vida desse jeito. Ninguém escapa daquilo que é. Aquilo que é seu vem para sua mão, seja bom ou seja ruim. Pior é isso, arranja só coisa boa que você vai receber só coisa boa. Ele torna-se vítima e aí, a partir daí resolve fazer assistência, para entrar no outro... É o jeito, não tem outra saída. Tá. Agora uma outra, só uma outra questão aqui. Na enumerologia, na mesma página lá em cima, enumerologia, na segunda linha, você comenta do ciclo errar, recompor. Você pode aprofundar um pouco isso dentro das nossas vidas? Como é que a gente vai trabalhando isso? A primeira coisa é a seguinte, a pessoa tem que ver aquilo que eu chamo, que é uma das grandes virtudes ou trafores do serenão. É a instantaneidade da decisão, e a instantaneidade da volição, da vontade, a instantaneidade da intenção, a instantaneidade da determinação. Então, você errou. Quanto tempo você demora para recompor aquele erro? Quanto mais depressa você fizer isso, mais evoluída você. Uma pessoa que demora a corrigir o erro que ela cometeu, é boboca ainda, é vegetal, é boboca, não tem jeito. Ainda tem muita coisa para correr debaixo da ponte. De modo que o errar e o recompor é um processo cíclico. Você precisa disso, muito sério. Quanto mais depressa a pessoa se mexer, melhor. Tá certo? Professor Valdo, aqui na página 30, 2 itens que eu gostaria de comentar com a senhora. O item 50. Eu queria entender... Para a percepciologia, inspiração extrafísica, extrapolismo parapsíquico, assimilação paraperceptiva. O que você quer? Eu queria entender a diferenciação entre inspiração extrafísica e assimilação paraperceptiva. O problema é o seguinte, inspiração extrafísica. Tentar passar para você a inspiração. Você, nas primeiras vezes, não topou. Lá pelas tantas, você conseguiu captar alguma coisa e implantou aquilo na sua vida, fez alguma coisa com aquilo. Aí eles falam assim, não, a pessoa agora já está começando, está fazendo assistência, está boa, vamos ajudá-la. Aí vem o extrapolacionismo. Eles acrescentam alguma coisa naquilo que eles deram a você. Vai chegar a um certo ponto que a sua sinalética se amplia. Você vai ter uma assimilação paraperceptiva maior. Aí você está no caminho da UFIEX, da dispersidade, do teleguiado, autocrítico. Então essa assimilação é maior, né? Eu desejo isso até o mês que vem para todo mundo aqui. O item 56, você podia comentar? 52? 56. 53? 6. Politicologia. Politicologia, esse? Esse. Politicologia, cosmoeticologia, democracia pura, universalismo. Primeiro, é preciso da cosmoética para a pessoa entender política. Segundo, a democracia pura de tudo que tem aí é o melhor que tem. E o universalismo, cada um vai caminhando para isso, porque o universalismo é a base da holofilosofia, é o princípio de tudo da conscienciologia. O senhor podia ampliar um pouquinho mais isso em relação ao Conselho dos 500? Como é que é? O senhor pode ampliar um pouquinho mais em relação ao Conselho dos 500? O quê? Conselho dos 500. Ao Conselho dos 500. O senhor pode ampliar Eu um não pouquinho escuto mais? nada certo. Será que eu estou surdo? O que é isso aí? O som está ruim? É a dicção da pessoa, né? Vamos ver. Vocês precisam de falar com mais dicção límpida. Tá bom, vou tentar. A coisa está brava. Outra coisa, vocês já viram que todas as logias que nós falamos, o povo começa a falar errado. Quando vai falar qualquer coisa, numerologia, esse negócio, todo mundo fala errado. É bom vocês falarem antes por vocês mesmos, para depois falar no microfone. Sai muita coisa errada aqui. Gente, nós já estamos usando esse microfone já faz mais de um ano, né? Vamos para 2 anos agora. Já está na hora do povo aprender a mexer com isso, né? Não é só você, não.
É algumas dezenas daqui da turma. E outra coisa, isso pega mal aí perante o teletertuliano. Já teve gente, já teve falando, seu povo lá não sabe mexer com micrófono, que eu vi falando em micrófono, de propósito, para chamar a atenção. Mas olha, o que você não está entendendo nesse processo? Não, é que assim, ó, o senhor falou em politicologia, o item é politicologia, o ciclo da politicologia. E tem 3 itens importantes aqui. Eu gostaria que o senhor correlacionasse esses itens em relação ao Conselho dos 500, que no caso tem uma reunião hoje à tarde, né? O Conselho dos 500, ele está dentro da democracia pura. Está entendendo? Esse aqui é o caminho. Dali que vai irradiar o resto. Agora, para fazer o Conselho, a primeira coisa que tem que ter é cosmoética. Então, essa ordem da ciclo, que não seria primeiro a democracia, Não, senhora, primeiro é a cosmoética. Ninguém entra na democracia pura se não tem cosmoética. Brasília não sabe o que é cosmoética. Olha lá como é que é. Entendi. É a corrupção, ó. 5 deles. É a turma do... Quer dizer, corrupção total. É isso? É. Entendi. Obrigada. Quem é o próximo? Eu queria saber, tem o seguinte na botânica, até que ponto vale a gente preservar espécies e reproduzir se o caminho é a extinção? Depende da extinção. Que extinção que você está falando? Das plantas. Das espécies Vem de cá, plantas. o que é que não é extinto? Não, tem alguma mas coisa até que que vai ponto é válido saber o que a gente faz? Tem alguma coisa que vai permanecer para sempre? Não. Então acabou. Então, por que você está preocupado com extinção? Não é preocupada se vale a pena a gente mexer com isso. É lógico que vale a pena. Escuta, vale a pena uma mãe cuidar de um filho que ela acabou de parir? Claro que vale. Se não faz, aí o negócio pega, né? Sim, o problema vale a pena sim. Tá, tem mais a A pergunta. pessoa não pariu, ela vai cuidar do filho agora. Vamos ver se ele cresce, vira gente, homem ou mulher. Vamos ver o tamanho que ele fica. Vamos ver se o bíceps dele cresce. Ou a história da criança lá, né? Para ver o dedo. Não, o dedo Não, é que eu cresceu, etc. Porque está na grade. Professor Valdo, eu fiquei pensando o seguinte, é que tem plantas, assim, por exemplo, assim, antigas, assim, que eu sei que eram da minha Sei, mas avó, vale e a que eu pena. ainda continuo cultivando. Se você está querendo preservar as plantas que estão em extinção, isso vale a pena mais ainda. Vale a pena sim. Manter isso vale a pena? É lógico. Porque tem pessoas noção que chegam lá, muito bonita. mas isso tinha na casa da minha avó. E daí? Que beleza. Agradavelmente surpresa. Isso que eu queria saber. Você está fazendo o seu museu botânico. Isso é importante. Em parte. Muito sério. E a sua casa é um museu botânico, né? Eu queria fazer mais uma pergunta. Como é que está a grama lá? Como é que tá? A grama. Tá bonita? Está bonita? Tá. Que agora é época de verão. Na verdade, está tudo bonito. Você de esse vez em ano. quando corta ela, assim, apara um pouco? Tem que cortar. Tem, né? Sempre na lua cheia e na lua Me nova. conta, e aquele gatão que parece uma pantera? Como é que tá? O Platão? Tá firme, né? Está cada dia mais Ele lindo. chama Platão. É. Sim, o nosso nome dele é porque ele é super inteligente. É lógico. O Platão era um pouquinho, eu acho que ele era superior ao Platão. Ele é. Afinal de contas, ele é do século XXI, ele cresceu mais tempo. Eu tenho mais uma pergunta. O senhor falou numa tertúlia, no tempo que a tertúlia era na Salão Verde, aí o pessoal ficou todo oriçado e mexido quando o senhor falou que o senhor extrafisicamente era mais conhecido por nome como a Consciex Mulher. Todo mundo ficou. Então, eu teria uma pergunta, uma curiosidade. O senhor, então, eu queria saber se isso foi no ciclo anterior ao Zéfiro, porque o senhor sempre fala que foram 200 anos. Participa do processo. Vai Tudo está lá no meio. junto no meio? Outra coisa, eu sempre, desde que eu comecei a ter noção das coisas, eu quis entrar nisso que eu não sabia nem que existia, que é o ciclo multiexistencial pessoal da atividade. Eu desconfiei da existência disso sem ninguém me falar. Por causa do processo de assistência. Agora, com isso, então, eu procurava participar, vamos dizer, das famílias que iam ressomar, os núcleos, as equipes, os grupos, de acordo com o serviço do trabalho que ia ser desenvolvido. Isso antes do povo falar para mim. Isso me ajudou demais. Então, numa condição dessa,
A gente topava, homem, mulher, não interessa, topa-se qualquer coisa. Porque eu já sabia que consciência não tem sexo. Isso é um processo de reprodução. É um negócio que a vida humana precisa. O senhor também fala que agora o senhor fala do vale do número 11. Sim. E quantos anos em média de vida o senhor teve em cada ciclo de vida? Não, isso aí varia muito. Agora, o que a gente nota é o seguinte: antigamente, a maioria das consciências tinha mais ou menos uma vida em cada século. Mas isso, por quanto tempo durou esse processo? A gente não sabe, isso variava muito. Então isso aí é um negócio que é difícil a gente estudar. Ter uma noção, assim, segura, você está entendendo o assunto, é difícil. Agora, essas coisas todas existiam. Agora, eu comecei a raciocinar com essas coisas muito cedo. Entendeu? Vi problema de pesquisa. O meu problema é um só: as mega perguntas. Eu tenho esse negócio de mega pergunta desde a época dos egípcios. Eu já encontrei gente muito superior a mim nisso, ó, muito melhor. Agora, quem entrou nas mega perguntas evoluiu mais depressa. Eu devia ter olhado isso com mais critério. Entende? Aí eu não estaria aqui com vocês, eu estaria com esses caras que estão fazendo aí, ó, que vieram aí agora. Entendeu? Quer dizer, eu me atrasei com essa história. Pois é, mas eu acho que de uma certa maneira o senhor está fazendo alguma coisa que para nós é necessária, porque se não fosse o senhor... Não, mas eu estou sempre fazendo as coisas que é necessário para alguém. Como é que nós E outra coisa, há muito tempo que eu tirei a necessidade minha para colocar a necessidade dos outros no lugar. Isso chama-se bom negócio. O melhor negócio da evolução é fazer assistência aos outros. Só os bobocas que ainda não viram isso. Um cara, por exemplo, que é mão de vaca, que fica guardando dinheiro, essa coisa toda, que empresta dinheiro a juros, aquele troço todo terrível, isso é um perigo. Tudo é bobo, tudo superficial. Já não entende nada. Não está com nada, como a gente chama. Não está nem aí com a realidade. Dinheiro é uma coisa que o homem criou. Economia também é uma coisa secundária. Agora, eu vejo isso há muito tempo. Teve um dia desse que eu tive que explicar isso para uma pessoa que veio me falando nos negócios sobre o processo de economia, que eu virei para ele e falei assim: olha, nessa minha vida, desde que eu nasci, eu nunca dei valor para a economia nenhuma. E não dou. Todo mundo que conhece me criou até problema isso aí, porque o povo achava que eu era bobo, que o povo itapeava. Mas é que você dá muita lição para os outros através da economia, mas não resolve, né? Tem gente que não quer saber disso, porque eles estão muito enrolados. Mas essas coisas tudo ocorrem. Agora, o que é bom é que eu tive contato com meu pai, que já sabia dos negócios da economia, também superava o negócio por ele. Fazia muita assistência, me ensinou isso desde pequeno. Isso me ajudou demais. Então, o processo nosso, eu estou falando economia porque é um dos assuntos nobres, né? Eles pensam que o Brasil tem 200 milhões de economistas atualmente. Não é isso? E eu acho uma perda de tempo só pensar nisso. Mas veja, para a globalização, a economia é importantíssima, eles têm razão. Não tem jeito de tirar o corpo fora. Aqui ontem eu estava vendo que a Espanha está praticamente falida. Não, agora eles estão falando da Espanha, de Portugal, eu não sei. Espanha, Itália, da Grécia. Agora veja, tudo é coisinha pequenininha. Em relação com o Brasil está com quase 200 milhões de habitantes. Esses países são engolidos por alguns estados nossos. Teve uma matéria que eu peguei. Agora, chegou um cara e falou lá no Globo News, isso foi ontem. Falou, isso aí é muita bobagem, eles estão exagerados nisso. Agora, a bolsa é muito sensível, qualquer coisa cai tudo. Mas veja, a influência desses países não é nada, isso não enche buraco de dente. Isso não é nada, isso sai na diurese, besteira. Aí ontem veio uma São paisecos, como a gente poderia falar em relação com os grandões. Eles falam que tem paisões e paisecos. E paizinho. Embaixo tem mesmo, a gente não pode dizer que não tem. Pior é isso. Eu peguei uma matéria na internet ontem sobre o Chaves, aí eu deixei lá para o senhor. E diz assim que os venezuelanos agora estão com o cabelo em pé, porque o Chaves mandou vir de Cuba,
um especialista que ele alega que seria sobre para resolver a crise de energia. Mas eles falam que esse cara é uma secla do Fidel e que ele está lá para fazer censura total da internet e outras coisas. Ele pegou gente, presta atenção, o Chaves até agora, gente da Rússia, gente dos alemães tipo nazista, e pegou a turma do Fidel Castro. Tudo isso. E teve gente aqui que já andou falando, tinha um boato aí, tinha gente também do Lula que foi para lá para ajudar. Mas eu não sei, eu não vi depois. Isso eu não duvido. Pois é. Mas ele está fazendo o que ele pode. Agora, o problema dele é o seguinte, se ele continuar do jeito que está aí, é preciso ter cuidado, né? Eles vão acabar com ele. Quem escreveu, né? É muita gente contra ele atualmente lá dentro da Venezuela. Vamos ver o que vai dar. Agora, a Venezuela não é a mesma coisa que Cuba. Lá tem mais gente. Isso vai dar mais trabalho. Não é tão fácil do jeito que foi com Fidel Castro. Mandou matar todo mundo do paredão, matou todo época mundo. É diferente. Aí era pouca população, o resto foi embora. Ele dominou. A Venezuela não vai ser tão fácil. Agora, numa época diferente, também já mudou muita coisa. Né? Vamos ver o que dá. Vamos torcer. Agora, todos são os aventureiros do século XXI, né? É uma Tudo pena, aí. né? Tudo aventureiro. Poderíamos, com alguma doença somática e com intenções boas, exteriorizar energia para ajudar alguém? Sim. Ninguém exterioriza energia para os outros, na média da população, sem doença. Todo mundo tem que exteriorizar energia com alguma doença. Pensa nisso. Ou o assistido poderia se contaminar energeticamente com toda doença somática? Não, depende do que é. A gente pode mandar energia, você estando aí com uma gripe danada, e, no entanto, essa energia está superior àquilo. Isso varia ao infinito. Outra coisa, quem é que é totalmente sadio para exteriorizar energia? Não existe isso. Homem e mulher, eu não conheço ninguém. Vocês conhecem? Eu nunca vi uma pessoa totalmente sadia. Vocês conhecem alguém? Alguém aí? Meus colegas de medicina, a turma da área da saúde, psicólogos, enfermeiros, eu nunca vi uma pessoa totalmente sadia. Nunca. Qual é a base da perseguição? Perseguição depende. Qual perseguição que você está falando? É preciso ver, né? Qual? Eu, por exemplo, eu persigo e sou perseguidor intimorato, quer dizer que trabalho no negócio de tudo quanto é jeito, contra o apedeutismo evolutivo. Sou ou não sou? Eu vivo falando isso aqui o dia todo. Quer dizer, eu sou perseguidor. Como é que fica? Qual a perseguição que você está falando? É a perseguição de assediador? A perseguição de assediador é feita por causa do processo de poder através da energia. A energia é o dólar extrafísico. Então eles querem fazer para dominar a situação. Com relação à sonolência diurna, seria bom avaliar também a síndrome da apneia do sono. Sim, mas o nosso amigo parece que não tem nada disso, não. Qualquer coisa, quando você aparecer aqui em Foz, converse com o professor Arlindário, que é aquele cara que está ali. Ele entende esse assunto, já esteve estudando o assunto. De apneia? É a apneia do sono. É que a apneia do sono ela pode trazer problemas, inclusive de memória, o cérebro. Falta de oxigênio no cérebro. Eu acho que esse nosso amigo que perguntou isso, o outro que faz a pergunta, ele é médico. Ele deve se entender disso. A manifestação dela, a pessoa ficar sonolenta o dia inteiro, mas não é só a apneia, mas a apneia, a pessoa fica sonolenta porque ela não... O sono dela ela está sendo zumbi. Ela veio diretamente do Haiti, não é isso? A qualidade é ruim. Diretamente do Haiti. Zumbificação. E como ela oxigena o cérebro em quantidade menor do que se deveria, então ela tem problemas. E outras coisas mais. Se ele aparecer aqui, ele vai conversar. Eu tenho que... Valdo. Sim. Não, só uma parte aqui, porque tem gente que acha que está com narcolepsia, né, neurológica, e nem considera a hipótese de apneia do sono, né? Até que vai na polissonografia e os caras falam, não tem nada neurológico. Não, o processo todo tem que estudar na polissonografia. É o que ele fez. Ele andou estudando isso tudo. O que você queria? Para o fato
fato da transmigração que você comentou, daqui da Trifron, nesses dias, qual é a conexão, se é que ela existe, eu suponho que sim, nesses 4 anos de trabalho que nós desenvolvemos lá, 35 conscienciólogos, mas tudo, vocês estavam preparando esse ambiente. Vocês estavam preparando o ambiente. 4.000 docentes lá. Deve ter relação com tudo isso, porque tudo é assistência. Então, esses 4.000 multiplicados por 9... Porque lá, aqui, ó, no Paraguai é que está o nó gordo mais sério, né, dessa história toda, nessa região toda. Entendi. É por aí que tem que vir. Agora, precisava mesmo de melhorar o processo da educação lá, né? Se melhorar a educação, tudo vai melhorar junto. O Brasil é a mesma coisa, os outros países são a mesma coisa. Agora o Paraguai precisa muito disso. É interessante porque de 2005 a 2008 foi tudo seguido, aquele monte de atividade, mais de 4.000 pessoas. E de repente cessou tudo, a gente ficou quieto, porque a gente nunca... Quer dizer, então devia ter um ciclo. É o que eu pensei, cortou assim direto. Agora aí eles viram, não, o que tinha que melhorar já melhorou, agora é tomar providência. Deve estar tirando então os caras todos lá, né? Os macróbios extrafísicos da baratosfera. Desse trabalho. Teve muita gente aqui que participou, da comunidade. Pois é, seu trabalho. Agora o que é engraçado é isso, depois que eles vieram pelo outro lado. Estão estudando agora esse povo que é retardado. Isso é o máximo, é o processo da oligofrenia. É o outro lado. Então com isso eles estão fazendo a profilaxia. Senhor, nave capitânia, pode falar. Professor, é o item 21 da caracterologia. 21, extrafisicologia. Ciclo, curso intensivo, instituição consciência centro. Por que você está nessa categoria da... É porque a instituição consciência cêntrica, nada mais, nada menos, ela caracteriza o ciclo evolutivo. Nunca se falou em instituição conscienciocêntrica antes de mim. Quem criou a palavra conscienciocêntrica fui eu. Nunca tinha visto esse livro nenhum. Isso faz muitos anos. Agora, a primeira instituição conscienciocêntrica nós criamos foi o Instituto. Agora veja, tudo por quê? Para materializar nessa dimensão o curso intensivo. Os cursos intensivos. Obrigada. Muito bom. Acho que ela quer falar. Professor Valdo, o senhor pode desenvolver mais a relação entre ciclologia e princípio da descrença? Ciclologia e quê? Princípio da descrença. Princípio da descrença. O caso é o seguinte, o princípio da descrença é algo nobre, quer dizer, de alta expressão evolutiva. Uma pessoa, para vivenciar o ciclo da descrença, ela já sabe o que ela tem que fazer na vida, porque senão ela não chega lá. Não é descrer das coisas, isso é bobagem. A descrenciologia que nós falamos é quando a pessoa não acredita nada que os outros falam, que os outros escrevem, ou que os outros fazem uma declaração. Ela vai querer examinar a coisa e vivenciar aquilo por si mesma. Então ela vivencia, ela vai ter a experiência própria. Então a descrença nasce daí. Quer dizer, é aquela pessoa que já está saturada, já não aguenta mais ser tapeada, não admite mais nada que seja paródia, intransparência, tapeação. Ela quer saber a experiência dela, direto. Isso é o ciclo da descrença. Quando a pessoa chega aí, é outro nível, é outro patamar. Agora, para chegar até isso, ela já foi vítima, já foi tapeada de tudo quanto é jeito, já viraram essa pessoa do avesso em matéria de besteira, de ficção, de versões, de mentiraria. Ela não aguenta mais, entendeu? Eu, por exemplo, desde menino, não suporto quando os negócios é tudo na base do escracho. Por exemplo, uma das piores bobagens que eu acho da arte aí é o besterol. E, no entanto, isso no Brasil foi muitos anos, teatro, cinema, tudo quanto é lado. Outra coisa, chanchada, tudo eu acho besteira. Agora fizeram uma chanchada moderna.
Se eu fosse você, 2. Que é chanchada. Eu não tinha visto, porque eu não vi esses filmes quando são assim há muito tempo. Mas me pediram, insistiram, eu fui ver. É só ver os filmes da Cinédia, daqueles negócios todos, do Oscarito, do Grande Otelo, é a mesma coisa. A turma está até imitando, tem umas cenas até que parece com as chanchadas antigas. É tudo exagerado, uma impostação enorme, o povo grita o tempo todo, parece filme francês. Filme francês, às vezes, para mostrar a pessoa, tem que gritar, de vez em quando. Então, o Brasil é besterol. Isso tudo que é? A pessoa eu já não tenho mais paciência de Jó para essas coisas, para falar outras coisas. Já há uma saturação assim, total. Entendeu? Já não dá mais essas bobajadas, muita perda de tempo. Agora, por quê? Devido às retrocognições. A hora que você começar a lembrar da sua vida, você vai ver que quantos de nós aqui não tapeamos você. Agora, o pior é a hora que a pessoa começar a lembrar também, elas vão ver quantas vezes você não tapeou a gente. Então, precisa acabar com a tapeação no Holândia. Sabe como é que é? Acabar com isso. Não tem mais tapeação. Ser tudo transparente. A Glasnost. Desde o início lá, nós começamos a falar nisso lá no Instituto. Glasnost, transparência. Tudo autenticidade. Vamos falar a verdade relativa de ponta. Por exemplo, o Espiritismo. Eu não aguentava por causa da hipocrisia. A hipocrisia religiosa é das piores que tem. A que eu vi pior no Brasil foi da Igreja Católica. Meus irmãos, só esse sotaque já não dá para confiar nessa pessoa. Presta atenção. Meus irmãos, o que vocês acham? Vocês estão vendo como é que o negócio... Gente, a psicologia precisa de entrar nisso, mas a psicologia eles são um pouco assim, precisa de pôr mais testosterona na psicologia, para mostrar essa realidade. O que eles estão esperando que não falam? Agora, por exemplo, no Espiritismo eu vi muita gente assim também. Querendo imitar isso, imitar aquilo. E o pior da história é a hora que vai fazer uma oração. Isso é de morte. Então tem umas orações que são de mortíssima. Tem um do Chico de Assis, que quando a pessoa faz, começa a escorrer as lágrimas, etc. Tal. Daí a pouco a santa começa a correr a lágrima que eles puseram lá. Né? Então começa a lágrima vermelha de sangue. Né? Tudo besteirada. Essas coisas eu não aguentava mais. Desde pequeno. Então, o interesse pelo princípio da descrença, ele advém de a pessoa... O princípio da descrença nasce, presta atenção, na maturidade da consciência. Não adianta falar em princípio da descrença para quem é imaturo. Se o cara é muito ainda, vamos dizer, pululante, não fixa, não perca tempo. Olha bem se não é amizade ociosa sua. Você entendeu, né? Amizade ociosa? Amizade ociosa. Qual a relação? Quando uma pessoa dessa, ela é pululante, ela não fixa. Tá. Você já tentou tudo para ver se melhora, já deu exemplo, já falou, já especificou, deu presente, fez o diabo. Cai fora. Não perca tempo com isso. Mais tarde você vai ter que voltar mesmo para fazer assistência, mas no outro nível. Que agora não quer assistência mesmo. O problema nosso é adiar com inteligência a situação. Vamos atender quem quer ser atingido. Vamos atender quem quer ser atingido. Mas sai na diurese evolutiva. É a questão de tempo. São os emunctórios. É o processo de escapamento do carro e outras coisas mais. Poderia rolar algumas mega perguntas que você mencionou hoje? Sim, a mega pergunta, uma delas, muito boa. Qual o valor que você dá para o sexo? Qual o valor que você dá para a economia? Qual o valor que você dá para a morfologia das pessoas, ou seja, a estética humana? São perguntas boas para você responder, são terríveis. Tem que pensar bem para ver o que está. Isso é para começar, né? Pergunta, a gente pode fazer 1 milhão delas aqui em poucos minutos. Pensa bem nisso. Por aí você vê os resultados. Pela pergunta,
a gente vê o que é que a pessoa pensa, o que ela está cogitando. Pela cogitação, a gente vê se ela tem evolução ou não. Dentro dessa questão aí, você tinha comentado na hora que você fez referência que desde da sua vida como egípcio, você já tinha entrado nessas mega perguntas. Foi. Mas muita coisa, eu não adiantei muito, já era para eu ter melhorado, né? Quanto tempo faz isso? Uma vergonha. Eu morro de vergonha quando eu penso nisso, fico ruborizado, fico roxo. Assim. Ali, pelo menos, eu tinha entendido que existiriam algumas perguntas do ponto de vista evolutivo, quer dizer, além dessas aqui que você falou, algumas que seriam fundamentais, né? Quais seriam esses exemplos? Não, tem umas coisas só que seria bom talvez clarear isso aí para você, é o seguinte. Quanto mais antiga, pelo menos isso aconteceu comigo, eu não sei se vai acontecer com vocês, seja esse processo de retrocognição, mais você vê que você insistia naquelas coisas não adiantava. Então, por exemplo, você lembra de 10 vidas dessas mais remotas que você estava lutando contra o mesmo pensamento. E não mudava. Você está entendendo? Agora não. Depois começou aí, de alguma coisa começou a renovar. Agora hoje não. Nós já fazemos perguntas, já queremos renovação, o número é maior, a qualidade melhorou, a renovação também está melhor. Então, a gente melhorou demais. Agora, pensa bem. Você estava para melhorar um processo, por exemplo, de egoísmo. Você gostava muito de ampliar o seu patrimônio. 10 vidas, a vida te mostrou que aquilo era besteira. E você insistiu, não mudou nada. Temperamento do mesmo jeito. Isso, 1 milênio, você passou daquele jeito. Até o negócio melhorar. E ainda tem gente que está presa nisso até hoje. Tem gente que só pensa no pé de meia, mas não é mais o pé de meia. Entende? Tem uma fábrica de meia, certo? Ou a fábrica de pé. Então, o bilionário, por exemplo, não está satisfeito com o que ele tem. Fica se matando cada vez mais por causa daquilo. Loucura. Agora, então as perguntas são aquelas que a pessoa precisa. Lá na PEC está cheio dela. Chega para a pessoa, olha o jeitão dele e faz aquela mega pergunta de acordo com a personalidade. Quem me fez a pergunta aqui é homossexual. Então a primeira pergunta que eu fiz: qual o valor que você dá para o sexo na vida humana? O homossexual geralmente dá muito valor para isso, porque ele coloca o sexo na frente. Por exemplo, uma boa parte do povo que vocês conhecem que tem dupla evolutiva, a mulher não coloca o sexo dela na frente. O homem não coloca o sexo dele, que é hétero, na frente. O homossexual quase sempre põe. Ele dá mais valor para o sexo do que o hétero. É verdade ou não é? Deve ter alguma coisa atrapalhada com ele para ser assim. Vamos pensar. É o processo da antifisiologia. Então, é uma pergunta muito adequada, vamos dizer, dentro do contingenciamento dele. Subentendido aqui fica a questão da prioridade, né? Porque essas 3 perguntas que você fez, sexo, economia, estética, qual que é a sua prioridade na evolução? As comuns. Agora, uma mega pergunta da pessoa que eu faço, tem muito que eu faço aqui, como é que é? Cadê o livro? Essa é uma do momento. Cadê o livro? Hoje eu fiz isso com um amigo nosso, agora eu acho que ele não está aqui, não. Eu perguntei para ele, esse é dispersivo, meu amigo de muitos anos, mas ele não está aqui. Está aí. Ah, está aí sim. Mas olha, não vou falar quem é. Já ele não se apresentou. Ele é dispersivo. Hoje eu perguntei para ele no livro. Eles iam falar uma coisa, não, pensa no livro. Não, livro. Que horas são? O livro. Livro, Agora, qual tipo de pergunta que você tinha desde lá dos egípcios até hoje que ela melhorou, mas na essência mesmo que você mantém a pergunta? A pergunta eu perguntava assim: quais são os interesses das potestades celestes? Eu queria saber o que era isso. Isso aí era um dos tipos das palavras que tinha. Agora, a potestade celeste daquela época era justamente o equivalente ao serenão. Não era Deus, não. Eu era contra esse negócio de Deus há muito tempo. Entendeu?
Esse negócio de Deus, divindade e esses troços, do jeito que eles falam, e trindade, eu sempre vomitei disso em vários corpos, de homem e de mulher. Eu vomitava quando via essas coisas. Agora, tudo por quê? Por causa dos processos das iniciações e as pitonisas. Eu aprendi muita coisa nisso. E, vacilei. A vacina me ajudou demais. Agora, veja, quando você chega num livro desse, meio difícil você mudar, não é? Que argumento vocês vão arranjar para eu mudar minhas ideias? Qualquer coisa eu tive a experiência antes, por isso que eu estava explicando para ela lá, o princípio da descrença. O princípio da descrença, assentado em retrocognição pessoal, acabou. Talvez seja a filosofia do futuro. Não tem outra. A outra filosofia básica vai ser essa. Não, olha, eu vou falar aqui, a minha experiência pessoal é essa. Se vocês têm alguma coisa que pode melhorar a minha experiência, me fala. Me convença. Entendeu? Dê um jeito de me persuadir. Arranje alguma coisa, mostra os fatos. Isso acabou. É baseado nisso que eu estou nessa. Agora, eu vi besteira de gente querendo asseverar as coisas, fazer afirmativa, tudo de maneira irracional, de todo lado. De professor de medicina, de direito, de engenharia, de psicologia, de tudo quanto é coisa, de sociologia, falando besteira. Fora aqueles que escrevem besteira nisso. Então, é necessário. Com isso, eu não acho que eu sou serenão ainda. Eu não estou dono da verdade nada. Eu estou fazendo uma força danada. Mas sou um pré-serenão que tem confiança das minhas perguntas. Eu sei o que é que eu quero. E eu me sinto muito melhor assim. Você há de ver a hora que vocês começarem a ter mais retrocognição e lembrar das angústias que você tinha a respeito de uma besteira. É um negócio de chorar de pena de você. E outra coisa, você lembra daqueles fatos, o negócio todo, você sabe quem é a pessoa. É aquele personagem lá, foi você. Você lembra daquilo tudo. E você vê como é que você pensava pequeno, como é que a sua mentalidade era de passarinho, para não falar que era de lesma, né? A gente fala que é de passarinho. Quer dizer, isso é horrível. Agora, só uma coisa. Pensa há 2 décadas, 3 décadas aí para trás, como é que você era, no que você pensava. Aí você já vai ter uma caricatura dessa realidade. A gente já começa a ver como é que a gente melhorou nessa vida, nesse corpo. Agora, através dos milênios, pelo processo da retrocognição, isso aí é acachapante. Eu tinha retrocognição na década de 60 e 70, que eu ficava pensando horas, que é a minha técnica das 5 horas de reflexão, só sobre aquilo. Quase sempre eu ainda não tinha visto o alcance da minha retrocognição. Por isso que eu falo, uma retrocognição que é tangida ou é direcionada por amparador, abre o olho, que as lições são as maiores que você pode receber. Eu não acho que tenha outras coisas que você pode receber melhor como lição para esclarecer o seu destino do que uma retrocognição que tem assistência de amparador. Isso é um absurdo. O que é que pode mostrar? Agora, outra coisa, muitas vezes eles fazem isso, através mesmo do sonho da pessoa, do onirismo dela, mas a pessoa não leva aquilo em consideração, que às vezes ela não registra, e ela não sabe fazer as conotações do que ela está vivenciando hoje com aquilo que ela vivenciou no mês passado, há 5 anos, há 10 anos. A hora que começa a entrosar isso, fica tudo mais claro. Tive uma projeção em que logo que saí do sono, apareceu diante de mim no meu quarto formas de luz triangulares, redondas e esféricas. Também, minha audição estava extremamente aguçada, ao ponto de escutar os ácaros roendo no meu quarto. Terminei me assustando, o que fez com que eu retornasse ao sono. O que o senhor acha desse processo? O que poderia significar aquelas luzes? Olha, às vezes eles estão procurando ampliar as suas percussiências parapsíquicas, o seu modo de ser com o parapsiquismo. Observa isso, anota, vê o que acontece.
E outra coisa, desconta tudo que seja irracional. Olha bem a racionalidade de tudo. Uma coisa muito séria nesse processo de racionalidade das coisas que ocorrem conosco é ver os problemas físicos. Por exemplo, um dos problemas que é muito falado em matéria de efeito físico é o REP. REP é quando tem batidas assim, ó. Existem aparelhos, por exemplo, certos aparelhos de ar-condicionado que faz isso. Depois você desligou, está passando uma hora, está esfriando lá, ele faz. Parece REP. Tem vários assim desse jeito. Existem outros, por exemplo, de no break, que faz a mesma coisa. Estou dando um exemplo como a gente tem que estar descontando as coisas físicas do processo parapsíquico. Agora, ó, uma coisa para compensar isso. Quando tem o efeito propriamente dito extrafísico, quase sempre muda a energia do ambiente. O óleo pensando é outro. Você às vezes recebe um banho de energia na hora. Aquilo chancela o fato. Agora, quando o problema é físico, não tem nada. Não há mudança das energias, tudo continua do jeito que era. Então, isso tudo são processos de você interpretar melhor, mais acuradamente, os fenômenos de efeito físico. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Valdo, Sim. O curso intermissivo, ele promoveu na gente, sendo na maioria de nós o primeiro curso intermissivo, ele promoveu assim marcas muito profundas, umas coisas assim que estão gravadas, que não se abalaram durante essa vida, e através disso a gente conseguiu construir fazer uma reestruturação. Então, é muito otimismo pensar que com esse crescimento que a gente obteve nessa vida, com a implantação disso, que no próximo curso intermissivo e a próxima Ressoma, nós vamos ter uma coleção de princípios ainda mais bem estruturados e definitivos. Esse ciclo da descrença, por exemplo, ele está bem consolidado. Tá, mas o povo ainda está só engatinhando com ele, eu ainda não entendo, não. Em geral, a maioria aí está só começando, é preciso mais coisa. Tem que aprofundar isso aí, ele é mais amplo. Por isso que eu toco muito nele, o princípio da descrença. O problema da autoexperiência é básico, né? O que é que pode ajudar mais uma pessoa? A autoexperiência. O que é que pode ajudar mais a esclarecer essa pessoa? As autoexperiências que ela já teve. Por isso que eu falo que a autorretrocognição é seríssimo. Para alguns isso ainda é desconfortável, mas para outros assim desce redondo, como a gente pode falar. Então, nesse caso, no próximo curso intermissivo e na vida próxima, a gente vai ter uma construção, uma coesão mais facilitada em torno disso. Problema de despojamento. O problema, gente, é de acabar com aquilo que eu falo das energias. Aqueles objetos são emprestados. Como é que é o nome? Bagulhos. Bagulhos energéticos. Agora, então, vamos entender. Vamos agora pensar nos outros bagulhos energéticos. Ideias bagulhentas, emoções bagulhentas, companhias bagulhentas, objetos maiores ainda bagulhentos e outras coisas mais. Tudo de bagulho. A gente tem que dispensar, tem que acabar com isso. Então, essa reciclagem íntima ainda tem muita coisa a ser feita. Tem gente que é apegada demais. Eu estava olhando aí um filme essa semana que o cara puxou da mãe dele lá a coleção de boneca e ele ficou tarado com esse negócio de boneca. Acabou sendo pedófilo por causa do processo de boneca. Que a mãe cuidava de boneca, aquelas de porcelana, bonita, etc. Tal, e ele tinha que mexer com aquilo. Até que a mãe ensinou a ele como é que mexia com as bonecas, sem quebrar. Não, esse foi, eu já tinha apresentado isso aí. Agora, então, você veja bem como é que fica a boneca. Uma boneca para homem que caminhou toda a vida dele para o crime, para o erro. Isso é um negócio terrível. Agora, veja, isso é lá do Law e Order. Continuando assim nessa mesma linha, Valdo, você disse que a nossa evolução se dá pelo preenchimento, né? Você vai preenchendo essas lacunas.
E expande mais a ideia de um trafal que a gente consegue ou conquistar ou recuperar. Não, agora aqui nós temos um monte. Agora ideia. o trafal mais sério é aquilo que eu falo, que é o de parapsiquismo. Entendi. Vocês estão num nível, nós todos estamos num nível, que o parapsiquismo ele está na frente, matéria de trafal, né? Para ser conquistado. Agora, junto com isso, ao mesmo tempo, tem que ser feita a TARES, e a TARES melhor é o livro. O outro trafal é o livro. A escrita e a questão junto com a Agora, é questão muito chato parapsíquica. quando alguns de vocês foram ver no seu passado que há 1650 anos você escreveu um livro. Depois você teve 10 vidas depois, não escreveu nada. Eles vão ficar tudo assim, ó. E era de poesia ainda por cima, o outro livro. É de muito poesia, chato. 10 anos Aqui de branco. tem gente que eu conheço que é isso. Agora, o que desviou? Então a pessoa aí precisa de começar a ver o que é que tirou aquela pessoa da intelectualidade. É muito importante isso aí. Aí vem política, sexo, poder, E o misticismo. dinheiro. E o próprio misticismo, Valdo. Mas Foi aí o misticismo um também no meio. elemento muito importante para tirar isso. Minha família sofre assédio bravo há muitos anos. Meu pai trai minha mãe abertamente e mente. Abertamente e mente. Vocês estão entendendo? Minha mãe briga com ele todos os dias e fica chorando e gritando. Minha sobrinha já foi molestada. Nesse exato momento, enquanto tento assistir a tertúlia, meus pais estão brigando, tanto que estou custando a me concentrar. Tentei exteriorizar a energia, mas não consegui. Quero falar abertamente com a minha família sobre a conscienciologia e sobre os assédios, mas acredito que não tem abertura, pois minha mãe é evangélica e não aceitaria as ideias da conscienciologia. O que eu posso fazer? Primeira coisa, se ela é evangélica, fala com ela baseado na Bíblia. Pega a Bíblia e leva para ela. Como é que você está brigando com o meu pai, o seu marido? Você está errada. Evangélica não pode ser isso. Evangélica é de briga? Evangélica vai para a guerra? Chega para ela e fala, a senhora está estabelecendo uma guerra com meu pai? Que evangélico? Só não tem evangélico coisa nenhuma. Acaba com ela com a Bíblia na mão. Isso é uma boa que você pode fazer. Agora, ó, só você e ela num canto do quarto, tranca a porta, para falar com ela suavemente. Mas mostrar os fatos, tudo por A mais B. Outra coisa, eu não entendi isso aqui. Minha sobrinha já foi molestada. Molestada sexualmente? Dentro de casa? Quem é? E a polícia? O que você está esperando? Você vai continuar sendo? Você, a gente pode mandar para a polícia. Você é cúmplice. Outra coisa, nunca escreva uma coisa dessa e coloca seu nome aí embaixo. Isso aqui é um documento contra essa moça. A prova do crime, é um indício. Entende? Se está havendo lá e você não falou nada, olha, seria bom você comprar a coleção do Law and Order para ver se melhora. Já existe isso. Me deram a coleção, o primeiro ciclo, agora recentemente. Hein? É o Special Victim. O que o senhor acha da aparição de Nossa Senhora de Lourdes? Centenas de pessoas viram o sol cair em uma de suas aparições. Olha aqui, essas coisas todas podem ter sido alguma coisa mesmo física, mas há muito exagero no estudo, dê desconto nessa história toda. Agora, ó, o problema é que lá em Lourdes tem muita energia, porque o povo já pensou muito nisso, é igualzinho laboratório. Já fizeram um laboratório lá de milagre, com opção de coisa. Eu estive lá, examinei, levei o Chico para ver tudo isso. Tem muita energia no ambiente. Agora, o misticismo é de vomitar, até hoje. É de morte aquilo lá. Eles fazem romaria para os tossos e tal. Agora, tem uma pessoa, se ela sintonizar, até os guias cegos dão um jeito para ela, né? Em alguma coisa, sempre tem. Poderia comentar na Interaciologia, página 28, a interação, ciclos da natureza, ciclo do cosmos. O caso é o seguinte, ciclo da natureza. Uma coisa, por exemplo, que eu vi falando aqui, mas não está bem esclarecido, e é bom a gente clarear mais, é o seguinte. Eu vi falando que a minha casa é rodeada de verde. Ela é afogada no meio de árvores. Árvores, ramos, tudo quanto é jeito. Árvore frutífera, flores, o diabo. Qualquer janela que você olhar e abrir, qualquer basculante, tem fruto, tem flor, tem folha, todo lado, em torno dela.
Agora, tem um cara que chegou para mim e falou assim, vem cá, você mora nisso aí, se você morasse num apartamento não era melhor, aí acabava essa sua alergia, as tosses que você tem. Falei assim, você está por fora da botânica. Uma das coisas que a gente tem contra a alergia é a pessoa viver na natureza. Entende? Então o povo não entende isso. Isso é ciclo da natureza. Por exemplo, vocês querem acabar com o agrotóxico da soja, que eles daqui a pouco vão julgar aí por causa da soja que vai ser colhida? Coloca na sua casa verde de tudo que você puder. As árvores com o processo todo absorvem, melhora todo o ambiente. Eu penso que se eu não estivesse no meio do verde, eu não teria aguentado ficar em Foz. Devido aos agrotóxicos da soja. Eu vi isso faz 15 anos. Agora, desde o início eu falei, vamos plantar. É tanto que tem árvore que eu plantei que estão enormes aí, ó, que já faz muitos anos. Tem o IP amarelo, que é dos tais que eu plantei. A turma, que é da época lá, sabe disso. Eu plantei 3 árvores num dia só, junto com a turma. Quer dizer, a Isabel, você lembra disso? Vocês lembram disso? Você lembra? Eu plantei eu mesmo, lá com os buracos, tudo, filmaram, fizeram o diário. Agora, você já viu um dos IPs do que eu plantei? IP amarelo, que é o máximo. Está lá. Agora veja, quantos anos faz isso? Você acha que foi quando? Foi 96. Foi por aí. 96. Eu sei que faz mais de 10 anos. A árvore está enorme. Agora, o que é que se passa? Isso tudo é esse ciclo da natureza. Agora, por que é que eu sempre achei que o processo era importante? Devido ao Talmal. Talmal era um assistente extrafísico, um aparador fora de série. Durante mais de 50 anos nós trabalhamos juntos. Agora, o que se passa? Ele deixou a Rose Garden para cuidar do processo, que ele falou que a coisa mais séria aqui é o ectoplasma botânico. Ele estava certíssimo. E ela é boa para mexer com isso. E nós aqui, por isso que eu tenho falado com o Roberto, a turma toda, para ampliar isso, quanto mais melhor, para afogar as construções no verde. Está entendendo? Com isso, a gente anula os tóxicos de fora, de tudo quanto é jeito. Professor. Plantaram aqui na região nossa plátano, né? Que ele solta aquele esporo, que dá pneumonite, que tem um problemão para todo mundo. Até da água, que ele fica melhor, é dos rios. Aqui tem uma opção de coisa que a gente podia plantar. Plátano é... Tinha um senhor que é especialista nessas coisas, que gosta muito de árvores frutíferas, que ele estava querendo vir para cá. Esse ano ele estava estudando para ver se vem. Se esse aparecer, vai ajudar muito o Roberto, a Érica, essa turma toda que trabalha com isso. Ele é especialista. Você, em parte, também é especialista, você já nos ajudou. Você olha que a Condessa Sara, que é a 7 léguas, está lá, olha como é que ela ficou. Tampou tudo, fez as coisas do jeito que a gente queria. Agora, por exemplo, veja, o caminho da lógica hoje está todo verde dentro do processo. Aquilo dá trabalho para tudo, porque tem que estar cortando, que a 7 léguas entra, começa a mexer na pessoa que passa, bate nela. Tá. Mas olha, isso é o caminho. Agora, a gente tem que saber conviver com a natureza. Não pode ficar aquela dona que chegou aquela borboleta enorme, assentou nela, ela começou a gritar, histericamente. Isso aconteceu na porta de casa. Porque vocês sabem, aí na porta de casa, nós temos um ninho de borboleta daquela azul, aquela grandona, você já viu? Quase todo dia tem. E é uma coisa engraçada, que agora não tem tanta água lá, porque a gente evita devido ao dengue, né? A epidemia da dengue aí. Agora, elas estão sempre lá. Quando eu saio daqui, a hora que eu vou passar, quase sempre tem. Ah, está cuidando, né? Ah, é? Pois é. Mas é tudo lá na porta de casa, lá tem o local delas lá. Agora precisa de pôr mais água. Eu de vez em quando eu mesmo jogo água lá por causa dela. A borboleta precisa do processo de água, junto com o problema de fazer o problema da sementeira. O povo fica pensando que é só passarinho, borboleta também faz isso. Não é só passarinho, não. A borboleta também ajuda a reprodução.
Professor, eu só queria saber qual é a terminologia que o senhor utilizaria na página 29, no item 4, para aquele encadeamento... Autodeterminologia. Vontade, intenção, definição, decisão, determinação, conquista. O que tu queres, seu cachorro? Em primeiro lugar... São 6 ideias. Pois é, isso aí seria um polinômio ou seria uma lista assim? Isso é um polinômio, o que mais você quer saber? Eu quero saber também, terceiro, definição ali, você vai vontade, intenção... A definição, você tem que definir o que você quer pela sua intenção. Depois é que vem a decisão. A decisão é a hora que você decidiu, depois que você definiu. Agora vem a determinação. É a hora que você começa a agir, você determinou. Então, por exemplo, às vezes não é só você. Você mandou, Valdo, faz para mim, ajuda-me aqui, aí eu vou te ajudar. Isso é a determinação que você arranjou. Agora depois, quando a gente termina o trabalho, é a conquista. E daí retroalimenta a nova vontade. Se você pegar 6 itens aqui, ó, toda a vida humana, toda a evolução, tudo que nós estamos fazendo através dos milênios depende desses 6 itens. Vontade, intenção, definição, decisão, determinação, conquista. No caso do livro, em qual deles é o maior furo que tem aí? Aí começa desde a vontade e vai até a obra-prima no fim. A conquista é a obra-prima, Mega Gescom. Porque vontade parece tudo. Vontade. A vontade da maioria ainda é frágil. Porque a pessoa não passou para o segundo item, que é a intenção. Se ela está bem intencionada, ela já vai mostrar alguma definição. Ela já definiu o livro, o que ela vai fazer, ela já tem a decisão de fazer, e ela começou já a compor o livro. Olha lá. Na página 30. 30. Holocriticologia. Como é que chama? Holocriticologia. Que número? 29. 29. Holocriticologia. Ciclo, heterocrítica, réplica e treta. Nós já falamos isso. O que você quer? A dúvida é a seguinte. Qual a melhor forma de saber quando a heterocrítica deve ser replicada, deve ser respondida ou deve ser silenciada? É a hora que ela é útil. Útil. Veja a utilidade dela. Está esclarecendo. É a técnica da... Como é que chama? Qual a técnica que nós usamos? Tales. Mas no caso da heterocrítica feita para a pessoa, professor? Por exemplo, é preciso de ver. Às vezes é necessário entrar nisso. Às vezes é necessário responder mesmo. Existem as polêmicas úteis. Nós não podemos ficar de braço cruzado. Tem que reagir, falar as coisas. Um cara que fica inerte, ele está se acumpliciando com o algoz. Se ele é vítima. Entendi. Tem que pôr a boca no trombone, que é isso? Como é que fica? Vocês veem outra saída para isso, cosmoeticamente falando? Uma das coisas da cosmoética é evitar o acumpliciamento com a coisa errada. Uma pessoa que ela recebe o negócio errado e ela continua recebendo e ela não expõe aquilo, isso é, no mínimo, masoquismo. Esse masoquismo é doença. Ela não é. Alguma coisa está errada nisso aí. Há uma regressão, de algum modo, dessa história da pessoa. Tem que examinar por quê. É isso? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 106 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 53 votos presenciais, 10 votos online. Hoje vamos ter 6 recados. Lourdes, balanço existencial. Rosa, programa verbetografia. Igor, pesquisa online TENEPS. Júlio, qualificação docente. César, Conselho dos 500. E Igor, novamente, CP2, Buenos Aires. – 41 minutos. Bom, pessoal, boa tarde. Nós aqui gostaríamos de convidá-los para o curso Balanço Existencial. Nós já estamos chegando aí a praticamente 90 participantes, só entre os alunos, fora a equipe, professores. Só de professores são 19 professores. E a proposta do curso, então, é ajudar, durante 4 dias, fazer um pit stop,
fazer uma grande parada e poder refletir sobre os resultados que a pessoa vem obtendo na sua vida. Resultados do ponto de vista da sua programação existencial. Então nós vamos ajudar as pessoas a refletirem sobre a área profissional, a área familiar, a área pessoal, voluntariado, mas no conjunto a questão da sua programação existencial. Então nós gostaríamos de reforçar, ainda estamos praticamente a uma semana, estamos a uma semana do curso, e ainda quem está aí de última hora tem essa oportunidade ainda de fazer a sua inscrição. Tá ok? Obrigado. Boa tarde. O nosso convite é para aqueles que querem escrever um verbete. Então, nós vamos começar com o programa Verbetografia, no dia 22 de fevereiro, cai numa segunda-feira. O programa está estruturado durante 16 segundas-feiras, de 15 às 18 horas. Os amigos da enciclopédia e quem faz dinâmica parapsíquica podem pagar 4 vezes de R$40. Quem não faz dinâmica e quem não é amigo, o preço normal é 4 vezes de 60, tá bom? Para quem é dupla e não faz pesquisa, e não faz dinâmica e não é amigo, fica R$100 para o casal, tá bom? Pré-requisito, tem algumas pessoas que dizem assim, mas eu tenho condição de fazer? Nós pensamos que quem tem vontade e predisposição para pesquisar, vai conseguir fazer o seu verbete. Então, nós convidamos a todos que queiram. Tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar a pesquisa online sobre TENEPS. Ela está disponível na página das tertúlias. Nós, até o momento, estamos recebendo uma média de 3 formulários por dia. Praticamente recebemos formulários todos os dias, então queremos agradecer a todos aqueles que colaboraram. E essa pesquisa, nós vamos apresentar os resultados parciais no Fórum da TENEPS no final deste ano. E depois vamos submeter todo o trabalho da pesquisa, todas as conclusões e hipóteses levantadas para a revista Consciência. Então, nós realmente convidamos todos os tenepsistas que nos ouvem a poderem participar dessa pesquisa e contribuir com o seu laboratório. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vim novamente aqui para fazer um reforço ao convite aí aos professores de Conscienciologia e aqueles que estão fazendo a sua formação docente, que têm feito pelo menos uma aula aberta, para a 8ª qualificação docente, que vai acontecer agora entre os dias 19 a 21 de fevereiro, logo em seguida do balanço. Então, só para lembrar as pessoas, vai ter um ciclo de aulas que a pessoa pode fazer, vai ter oportunidade tanto de ministrar a aula, como de receber várias vezes feedbacks a respeito dessas aulas. E restam poucas vagas, então quem tem interesse aí em participar dessa qualificação, por favor, procure a recepção do SAEC ou então pelo e-mail contato@reaprendência.org para antecipar a sua inscrição. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para lembrar e reforçar o convite para a primeira reunião do Conselho dos 500, que é a reunião de fundação, de instituição, de consolidação desse conselho aqui na Cognópolis Foz. Ele vai ser realizado a partir das 15 horas, logo em seguida aqui ao término da tertúlia, no auditório do discernimento, e todas as pessoas interessadas em ajudar a decidir os rumos da Cognópolis Foz estão convidados. Está sendo organizado aí pela Unicim, através do CIAJUC, e também o discernimento, e vai ser uma atividade bastante bacana. Tem bastante informação lá, eu acho que vale a pena ir mesmo, a pessoa decidir já uma série de coisas hoje, tá bom? 15 horas de discernimento, Conselho dos 500. Obrigado. Bom, estamos de volta aqui para fazer um convite internacional. Nós vamos ter o curso ACP2 em Buenos Aires. Ele vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de março. O professor Epicom, o professor Alcir Alves. E nós estamos convocando aí todos os tertulianos e paratertulianos que quiserem aí fazer uma imersão na intraconsciencialidade, aproveitando aí um ambiente de um outro país, né? Então convidamos aí todos os brasileiros, todos os uruguaios, paraguaios e sul-americanos que nos ouvem, que possam ir até Buenos Aires. Nós temos condições aí bem
vamos dizer assim, vantajosas em termos de passagem, né? Especialmente aqui as pessoas que moram em Foz do Iguaçu, que podem pegar um avião de Puerto Iguaçu aqui do lado. Então, realmente, fazemos um convite, a experiência é muito boa, já estive lá em 2007, e quem puder também tirar alguns dias para poder visitar a cidade de Buenos Aires, realmente tem lugares ali bastante interessantes, dar a sua autopesquisa após o curso. Então, agradecemos aí e reforçamos esse convite para fazermos um SCP2 aí de grande integração aqui no Mercosul. Obrigado. O verbete vencedor para amanhã foi para epistemologia, ganhou com 25 votos e a especialidade mental somatologia. Obrigada e boa tarde a todos.